Muitas coisas transformaram o meu ano de 2024. Muitas atitudes que eu comecei a ter, muitos hábitos que entraram na minha vida e que me trouxeram muitas mudanças. E hoje eu trouxe aqui, eu separei 7 hábitos que mudaram completamente a minha vida esse ano e que eu ainda não tinha comentado aqui com vocês, eu ainda não tinha trazido aqui no canal para compartilhar, porque coisa boa a gente precisa compartilhar. E eu acredito que se você está assistindo esse vídeo agora, já é final de ano, você talvez pode falar, Cíntia, por que você não me falou isso antes? Porque realmente foram hábitos que vieram, aconteceram em 2024, que eu vou levar com certeza para 2025, porque em time que está ganhando a gente não mexe, a gente deixa rolar, né? Deixa acontecer. Então, com certeza, mais um ano terminando, me trouxe muitas experiências boas e eu quero compartilhar aqui com você agora e que eu tenho certeza que vai entrar para transformar a sua vida em todo, a sua vida financeira, sua vida pessoal, sua vida amorosa, sua vida espiritual. Então fica aqui comigo até o final para você entender cada um desses 7 hábitos que realmente fizeram assim um alvoroço na minha vida. Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito prazer, eu sou a Cíntia. Estou extremamente rouca, melhorei, mas ainda estou. Então, assim, não ligam muito para minha voz. Acredito que vocês estão conseguindo me ouvir bem, mas tá bem estranha a minha voz, eu sei. Eu passei por uma gripe muito severa, muita dor na garganta, e grávida fica com a imunidade um pouco mais baixa, né? Então, é por isso que eu tô assim, com essa voz horrorosa, mas o conteúdo vai ser de muito valor para você. Indo para o primeiro hábito, que com certeza transformou minha vida, eu vou te contar o contexto de porquê, é a paciência. Esperar o tempo de Deus, esperar em Deus, ter paciência para viver esse processo da espera. E isso se fortaleceu na minha vida em 2024, porque eu recebi um espera aí de Deus, sabe? Foi um momento que eu achei que ia acontecer uma coisa e não aconteceu. Eu sempre falo aqui para vocês do meu desejo, da minha vontade de ir embora aqui da cidade, de ir para uma cidade mais fresca. Aqui é muito quente, aqui também é uma cidade muito pequena que não tem oportunidades, não tem nada. Então, se eu quero dar mais oportunidades para o meu filho, eu preciso me atentar a isso agora. E eu sei que se a gente ficar aqui, o meu filho não vai ter muita opção de crescimento, não vai ter muita opção do que fazer. Então, o nosso sonho realmente é ir embora. E estava tudo certo. A gente já sabia para onde a gente ia, a gente conheceu o lugar que a gente quer morar, a gente conheceu pessoas, seguidoras que moram nesse lugar e que estavam ajudando a gente a ver tudo. Ela até se disponibilizou, uma seguidora se disponibilizou a ir no apartamento, no condomínio, fazer visita e mostrar em vídeo pra gente, a ver tudo que precisa ser visto e que por distância fica um pouco difícil. Ela se prontificou em ver tudo pra gente, sabe? E eu vi a mão de Deus, recebemos a confirmação de Deus para tudo isso, porque a minha vida ela é baseada em Deus, ela é baseada na vontade de Deus. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, primeiro eu oro. Então, recentemente, nós tomamos uma decisão aqui de trocar de carro e a gente orou até pelo carro que a gente ia pegar, que Deus colocasse no nosso caminho o carro certo, tudo direitinho. Depois eu posso contar aqui para vocês sobre essa mudança de carro. Estou até pensando em gravar para o outro canal, que é o canal pessoal. Então, depois eu posso gravar para vocês lá. Inclusive, se você não me acompanha lá, me acompanha, eu vou deixar o link do outro canal aqui na descrição para você me acompanhar lá. Então Deus confirmou tudo isso, a gente sabe que aqui não é nosso lugar mais e que a gente vai embora. Só que estava tudo certo para a gente ir embora em janeiro. Então eu achei que realmente essa mudança aconteceria lá em janeiro. Ali em janeiro, que já está chegando, né? E não era janeiro. A única coisa que poderia impedir a saída nossa para lá em janeiro seria uma gravidez. Não tinha como eu engravidar agora. E eu engravidei. E veio o Matias. E aí eu entendi essa gravidez como uma resposta de Deus para a nossa vida sobre o tempo. Sobre vocês irão, mas não é agora. Calma, não é janeiro. E receber essa resposta de Deus foi muito difícil. A notícia da minha gravidez teve um peso, um baque na minha vida por causa disso.
mas por causa de nada. Às vezes a gente fica assim, ai, como que eu vou fazer para sustentar mais um filho? Como que eu vou criar mais um filho? Isso não veio na minha cabeça. Mas o que veio na minha cabeça e a nossa mudança? E aí você pode falar assim, mas por que você não muda grávida? Gente, eu tenho um plano de saúde aqui. E o lugar que a gente quer morar não é no estado do Rio de Janeiro, então o nosso plano não vale para esse estado. Eu teria que fazer outro plano lá, iria entrar em carência. E eu teria que pagar de qualquer forma um parto. Então você imagina você mudando com família, já é um gasto enorme para ter que pagar um parto que é muito caro. Não é um gasto barato, é muito caro. E aí a gente viu por bem não ir. E também tem o meu filho, o Theo, que tem plano de saúde. A gente teria que voltar também na carência, aí dá preocupação, a criança sem plano de saúde. Não tinha como. E eu ia ter um neném num estado, numa cidade que eu não conheço ninguém. Enfim, era mais sábio ficar aqui, ter o neném aqui e esperar o momento de ir. Beber uma água aqui no meu copo laranja, copo do Theo, na verdade. Para ver se ajuda na rouquidão, ó. Melhorou um pouco. Então essa paciência, ela teve que vir com essa decisão, porque foi muito difícil. Hoje eu entendo, hoje eu aceito, eu entendo, não, Senhor, faça a tua vontade, que seja tudo no seu tempo. Eu estou preparada para aceitar o seu tempo. Então realmente eu precisei adquirir esse hábito da paciência, ser paciente, ter calma e esperar em Deus, esperar as coisas acontecerem. Eu sei que vai, mas não era no tempo que eu queria. Eu estou compartilhando isso aqui com você, porque só quem recebe uma espera de Deus, só quem tem que esperar algo que você quer tanto que aconteça, acontecer depois, sabe como que é difícil, mas vale a pena ter a paciência em Deus. O segundo hábito foi a fé. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, mas devido a algumas circunstâncias da vida, eu comecei a perder um pouco dessa fé. E aí eu conversando com o Leonardo, a gente conversando, falando, eu falei, Leonardo, a fé é tudo que eu tenho. Se a minha fé acabar, se eu perder a minha fé, eu não tenho nada. Porque mesmo que tudo esteja dando errado, a gente precisa ter fé que vai melhorar, que vai acontecer. E é aquela fé que precede uma ação, tá? Não é você não tá fazendo nada, você só tá aí falando que tem vergonha, que tem medo, que não sabe e acha que a sua fé vai fazer acontecer. Não é assim. Você tem que acreditar, mas você tem que fazer a sua parte. E a minha parte eu estou fazendo. E aí, por causa de algumas coisas darem errado, eu comecei a pensar, ai, não vai dar certo. E eu comecei a perder minha fé. Só que o bom que a gente acreditar em Deus é saber que até por isso a gente pode orar. E eu comecei a orar, falei, Senhor, acrescenta a minha fé, porque a fé é tudo que eu tenho. Então eu aprendi a ter mais fé durante esse ano de 2024 também. O terceiro hábito que eu adquiri foi a gratidão. Nós estamos a poucos dias de terminar o ano de 2024 e às vezes eu me pegava pensando, não aconteceu nada no meu ano. A nossa essência é uma essência de ingratidão, de não ver nada que acontece, sabe? As coisas acontecem e você não tá vendo. Pelo menos eu. Eu tenho uma personalidade melancólica, o melancólico ele tende a ser pessimista, a olhar mais para o lado ruim das coisas do que bom. E como eu sei que eu tenho essa personalidade, eu faço de tudo para combater. Não aceito isso fazer parte de mim. Eu quero melhorar, não quero ser assim. A pessoa pessimista, que só olha tudo de ruim que aconteceu. E aí, eu com toda a minha ingratidão que eu estava, eu comecei a pensar em tudo que aconteceu durante esse ano de 2024. E aconteceram coisas impossíveis que eu achava impossível, mas aconteceram durante esse ano. E aí, quando eu parei para pensar, eu levei um susto. Eu falei, como assim não aconteceu nada? 2024 foi um ano de, assim, foi um ano determinante para nossa vida. Coisas aconteceram que eu jamais achei que iria acontecer. É que realmente nem tudo a gente deve contar. Não posso contar aqui para vocês, mas muitas coisas aconteceram. A gente conquistou muita coisa destravou que estava travado. Nossa, eu não sei nem. Quando eu parei para pensar em tudo que aconteceu, eu levei um choque. E aí eu falei, eu tenho muito mais do que motivos para ser grata. Por quê, né? Eu estava olhando tudo que estava dando errado. E ainda que fosse tudo dando errado,
E ainda que nada tivesse dado certo, eu ainda tenho um motivo de agradecer a Deus, de ser grata. E eu comecei a lembrar e a listar. Eu falei, Leonardo, vamos listar tudo que a gente conquistou, porque não foi pouca coisa. O que aconteceu na nossa vida não foi pouca coisa. Não é porque a gente não vai conseguir mudar no início do ano como a gente pensou, que não aconteceu, muito pelo contrário. Coisas aconteceram esse ano que são determinantes para a nossa mudança. Desenrolaram, destravaram, que são determinantes. Então, a gratidão é um sentimento que me invade, realmente, nesse final de ano. Agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e, sem dúvida, ser grato é o melhor caminho. Quarto hábito que eu adquiri foi saber lidar com as decepções, porque também nesse ano foi um ano de muitas decepções. Mas isso é normal. Só que quando a gente se decepciona, a gente se acha um patinho feio, a gente se acha a última Coca-Cola do deserto, ou seja, não, isso só aconteceu comigo, isso só acontece comigo, as pessoas só fazem isso comigo. E aquele blá 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 da gente achar que é só com a gente que acontecem as coisas e não é. Não é, nós não somos alecrins dourados, que só acontecem as coisas com a gente. Todo mundo tem decepção. O que é melhor a ser feito? Aprender a lidar com essas decepções. Aprender a entender que o outro é falho, aprender a entender os seus limites também. Aconteceu alguma coisa e você não aceita mais isso na sua vida, você tem todo o direito. Mas você precisa aprender a lidar com isso, a botar um ponto final, sem ficar sofrendo. Então, aprender a lidar com as decepções é muito bom. E isso acontece quando a gente conhece a si. Eu passei a me conhecer e por isso hoje eu sei lidar muito melhor com as decepções da vida. O quinto hábito que eu adquiri que fez total diferença na minha vida foi aprender a me tornar uma pessoa executora. Eu sou muito planejadora, eu tenho isso da minha personalidade. Eu gosto de planejar e eu planejo tudo nos mínimos detalhes. Só que o erro de uma pessoa que é planejadora é que ela só fica no planejamento. Ela não coloca em ação. E a nossa vida ela precisa ser 90% ação e 10% planejamento. A gente tem que planejar muito menos e agir muito mais. E o problema de muita gente que fala que não consegue andar, que não consegue ir para frente, que não consegue fazer nada, é justamente porque planeja demais, olha os riscos, olha o que pode dar errado, o que pode dar certo e não age. Então hoje eu planejo e ajo muito mais do que ficar só nessa zona do planejamento. Eu me tornei uma pessoa muito mais executora em 2024 e eu quero com toda certeza levar isso para 2025 também. O sexto hábito que eu adquiri foi do autoconhecimento, que eu até já citei aqui para vocês. Se conhecer é muito importante para saber lidar com as decepções da vida, com as alegrias da vida, com as tristezas, é muito importante. Por exemplo, entender qual era o meu temperamento, que é melancólico, me ajudou muito a entender as minhas fraquezas. Porque todo mundo tem fraqueza, ponto forte e ponto fraco, né? E eu comecei a entender. Por quê? Às vezes eu me achava uma pessoa muito diferente das outras e eu me achava, assim, ruim por ter algumas personalidades, algumas características. Só que quando a gente começa a entender mais sobre a gente entende que isso faz parte da minha personalidade. Então, uma pessoa melancólica, ela tem essas características de ser pessimista, de ser chorona, reclamona. E aí você descobre que você é assim, pessimista, chorona, reclamona. Você só vai viver nessa bad? Não, você vai fazer de tudo para não viver nessa bad. Para vir, como que eu vou dizer, emplacando isso, sabe? Mudando isso. Mas isso é possível quando você se conhece. Se eu sei que eu tenho uma tendência de ser pessimista, então eu vou trabalhar a minha mente para ser mais positiva. Mas, Cíntia, você tem um pessimismo que é seu, então você tem que combater isso aí, começar a pensar mais positivo. Mas isso é possível quando você se conhece. Então, às vezes, tudo que está faltando para você é esse autoconhecimento. E o sétimo hábito, que é o mais importante, o último a gente sempre deixa o melhor, né, por último, que é fazer o plano anual da Bíblia. E esse ano eu termino de ler pela primeira vez, gente, a Bíblia toda. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia para mostrar a vocês o que eu uso para me ajudar nesse planejamento anual. E eu vou fazer também ano que vem, com certeza. Eu ainda não entrei em dezembro, tá? Eu tô gravando esse vídeo para vocês em novembro. Então aqui dezembro, por isso que eu já até comecei, porque eu tô adiantada a ler o último mês do ano, mas eu
não terminei ainda. Então agora em dezembro eu termino de ler, tá vendo? Tudo. E vou completar um ano de leitura bíblica. E eu tô muito feliz porque isso daqui é uma prioridade para mim. É assim que eu começo o meu dia. Não vou dizer que tem dia que eu não falho, né? Que eu vou ler tarde ou que eu acabo não lendo e tendo que ler o assim, do dia que eu não li e o dia que eu tô lendo, mas é tudo questão de prioridade na nossa vida e de hábito, porque errar, falhar, a gente falha, mas eu não deixo mais isso passar na minha vida, sabe? Esse hábito morrer na minha vida. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias, nem que seja um versículo para meditar. Então eu sempre acompanho ali o meu plano anual de leitura, leio e medito ali durante o dia naquela palavra que eu li, tem sido transformador para mim. A palavra de Deus, a Bíblia é o melhor livro que a gente pode ler. Então, assim, eu não consigo ler nenhum outro livro se a minha leitura bíblica não estiver em dia. Agora, eu quero te pedir para você deixar aqui embaixo 7 hábitos que você começou a fazer em 2024 que você notou que mudou a sua vida. Assim como eu listei os meus 7, lista também os seus 7 hábitos, que eu quero saber e quem sabe implementar alguns dos seus hábitos nos meus hábitos de 2025. É isso, meu povo. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo para vocês. Fique com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau.